Você acha que conhece todas as histórias intensas e cheias de reviravoltas inesperadas das novelas turcas? Prepare-se para mergulhar em um universo onde o drama ultrapassa todos os limites e as tramas escondem segredos tão polêmicos que surpreendem até os fãs mais fiéis. No vídeo de hoje, revelamos as 10 melhores novelas turcas que você pode assistir dubladas em português. Mas não espere apenas romances tradicionais. Aqui falamos de histórias marcadas por traições devastadoras, vinganças cruéis, tabus sociais quebrados e confrontos familiares que abalam estruturas e desafiam o destino. Essas novelas não são apenas entretenimento. São verdadeiros retratos das tensões sociais e culturais da Turquia, apresentadas em narrativas que misturam paixão, poder e sofrimento de formas que poucos poderiam imaginar. Prepare-se para conhecer personagens que desafiam regras, mulheres que lutam contra o destino e homens que escondem segredos obscuros, todos enfrentando dilemas morais que farão você refletir sobre o que é realmente certo ou errado. Se você ama histórias que combinam emoção e mistério, inscreva-se agora mesmo, porque isso realmente ajuda o canal a continuar oferecendo conteúdo exclusivo e de qualidade. E não se esqueça, inscrever-se é essencial, pois no YouTube as inscrições mostram ao algoritmo que este conteúdo merece chegar a mais pessoas. Sua inscrição é o combustível que impulsiona o crescimento deste canal e nos permite criar vídeos cada vez melhores e mais completos. E para quem puder e quiser apoiar de forma mais direta, temos o Super Thanks, uma maneira incrível de contribuir financeiramente e nos ajudar a manter a qualidade e a frequência das publicações. Mas se não puder colaborar dessa forma, não tem problema, o mais importante é a sua presença. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais te surpreendeu ou chamou a atenção neste vídeo. E fique comigo até o final, porque a última novela desta lista traz uma revelação tão impactante que vai mudar para sempre a sua forma de ver as novelas turcas. Prepare-se para uma jornada através de histórias inesquecíveis, cheias de mistério, paixão e, claro, muita controvérsia. Vamos começar? Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade apaixonada por novelas turcas. Número 10. Bir Zamanlar Çukurova, ambientada na vibrante e turbulenta região de Çukurova, na Turquia dos anos 1970. Esta novela retrata uma história marcada por paixões intensas, segredos profundos e conflitos familiares que atravessam gerações. No centro da trama está Zuleia, uma jovem forte e sonhadora, e Yılmaz, um homem simples e trabalhador cuja vida se entrelaça dela de forma inesperada e dolorosa. Unidos por um amor proibido, eles enfrentam as barreiras impostas por uma sociedade rígida e desigual, onde o poder e a honra definem o destino das pessoas. Zuleia pertence a uma família rica e influente, mas vive aprisionada em um casamento forçado e em um ambiente de manipulação e aparências. Seu coração, porém, pertence a Yılmaz, um humilde operário movido por um profundo senso de justiça e um desejo de construir uma vida digna. Juntos, tentam desafiar um sistema que os separa, mas o destino parece conspirar contra esse amor, trazendo traições, intrigas e segredos do passado que ameaçam destruir tudo o que mais valorizam. A série mergulha nas tensões entre tradição e modernidade, explorando temas como o patriarcado, o papel da mulher e as lutas de poder entre classes sociais. Em meio às vastas plantações de algodão e às paisagens áridas do sul da Turquia, as vidas dos personagens se cruzam em um cenário de ganância, vingança e esperança. Zuleia, dividida entre o dever e o desejo, representa a força feminina que luta por liberdade em um mundo dominado por homens. Já Yılmaz simboliza a resistência contra a injustiça e o sofrimento, transformando sua dor em coragem. Cada episódio revela novos segredos e dilemas morais, onde os limites entre o bem e o mal se tornam cada vez mais tênues. Com uma fotografia deslumbrante e uma narrativa emocionalmente poderosa, Bir Zamanlar Çukurova vai muito além de um simples romance. É um retrato social e humano sobre o preço do amor, da honra e do perdão. Uma história sobre como, mesmo diante das tragédias e das forças do destino, o amor verdadeiro ainda pode florescer onde menos se espera. Número 9. Ad Feriha Koydum, uma das novelas turcas mais marcantes sobre as diferenças sociais, a busca por identidade e os dilemas do amor juvenil. A trama acompanha Feriha Yılmaz, uma jovem humilde e determinada, filha de um zelador que vive em um bairro pobre de Istambul. Desde pequena, ela sonha em mudar de vida e conquistar um futuro melhor, estudando em uma universidade de prestígio. No entanto, ao entrar em um ambiente dominado pela elite, Feriha decide esconder sua origem e finge ser uma garota rica para ser aceita. Essa mentira se transforma em uma teia de segredos e conflitos que sustentam toda a história. Entre os colegas da universidade está Emir Sarrafolu, um jovem herdeiro de família poderosa, acostumado a ter tudo o que deseja. Arrogante à primeira vista, ele revela um lado sensível quando conhece Feriha, sem imaginar que ela vive uma farsa.
O encontro entre esses dois mundos humilde e o privilegiado dá início a um romance intenso, mas repleto de obstáculos, mentiras e descobertas dolorosas. Feriha luta para manter sua verdade escondida, ao mesmo tempo em que teme perder o amor de Emir quando ele souber quem ela realmente é. A novela retrata com profundidade o contraste entre classes sociais e as pressões impostas pela aparência e pelo status. Na universidade, Feriha enfrenta o preconceito e a competição de jovens que julgam as pessoas pela riqueza e pela aparência, o que a faz viver um constante conflito entre orgulho e medo. Já Emir, dividido entre o amor e as expectativas da sua família, precisa decidir até onde está disposto a desafiar o mundo por uma relação verdadeira. Além do romance, a Feriha Koidum mostra dois universos familiares opostos: o de Feriha, simples e movido por amor e sacrifício, e o de Emir, dominado pela ambição e pela busca por poder. Essa dualidade reforça o peso das decisões dos protagonistas e o preço de viver entre dois mundos. Mais do que uma história de amor, a série é uma reflexão sobre identidade, coragem e autoaceitação. Feriha representa todos aqueles que escondem quem são para se encaixar em uma sociedade desigual. Seu percurso é uma jornada de amadurecimento e libertação emocional, mostrando que o verdadeiro amor só é possível quando deixamos de lado as máscaras e abraçamos nossa essência. Número 8. KZM é uma novela turca comovente e profundamente humana, que aborda o poder do amor, da empatia e da superação diante das dificuldades. A trama gira em torno de Demir Gökturk, um homem solitário e sem grandes ambições, que vê sua vida mudar completamente ao descobrir que tem uma filha chamada Oiku. A menina, que sofre de uma rara doença, precisa de cuidados constantes e, acima de tudo, de afeto e estabilidade emocional. No início, Demir não sabe como lidar com essa nova responsabilidade. Ele é imaturo, inseguro e teme não estar à altura do papel de pai. Porém, à medida que convive com Oiku, começa uma transformação profunda em sua forma de ver o mundo. A força, a alegria e a pureza da menina o inspiram a ser uma pessoa melhor, despertando nele sentimentos que estavam adormecidos: amor verdadeiro, compaixão e coragem. Essa relação sincera entre pai e filha é o coração da história e simboliza o poder do vínculo familiar para curar feridas e dar novo sentido à vida. Oiku é o grande encanto da narrativa. Mesmo enfrentando uma doença grave, ela demonstra esperança, ternura e uma vontade de viver contagiante, que comove o público e transforma todos ao seu redor. Já Demir, antes egoísta e distante, aprende a amar sem condições, a cuidar e a lutar por alguém além de si mesmo. Ao longo da trama, ambos enfrentam inúmeros desafios: os sintomas da doença, os conflitos com o passado e a interferência de pessoas que tentam separá-los. Ainda assim, encontram apoio em amigos e profissionais que mostram o valor da solidariedade. A novela trata com delicadeza temas como perdão, aceitação e família, mostrando que o amor pode surgir dos lugares mais inesperados. Visualmente encantadora e emocionalmente intensa, KZM equilibra cenas alegres e dolorosas com uma trilha sonora tocante e uma fotografia sensível, reforçando a mensagem de que, mesmo diante da dor, o amor e a esperança são forças capazes de transformar tudo. Número 7. Senin Gzialar é uma novela turca que vai além do drama familiar tradicional, explorando com profundidade temas como identidade, abandono e perdão. A protagonista, Sene, foi abandonada pela mãe biológica, Semra, logo após o nascimento, em um momento de desespero e pressão social. Esse ato marca o início de uma trajetória de dor, superação e autodescoberta. Criada em um ambiente simples, Sene cresce enfrentando o estigma do abandono, mas nunca deixa de sonhar em encontrar respostas sobre suas origens e sobre a mulher que a trouxe ao mundo. Apesar das dificuldades, ela se torna uma mulher forte, determinada e sensível, que luta para conquistar seu espaço na vida e na sociedade. O destino, no entanto, a coloca frente a frente com Semra, sem que nenhuma das duas saiba da verdade que as une. Semra é uma mulher poderosa, rígida e controladora, moldada por traumas e escolhas difíceis do passado, incapaz de expressar afeto ou vulnerabilidade. A convivência entre as duas, ainda sem a revelação do laço de sangue, cria uma tensão emocional constante, cheia de olhares, silêncios e gestos carregados de significado. Cada encontro é marcado por emoções contidas e um suspense que prende o público. Ao longo da história, Sene enfrenta preconceitos sociais, desafios profissionais e dilemas morais, mas também encontra apoio em pessoas que acreditam em seu valor e a ajudam a crescer. A novela destaca o poder da amizade, da empatia e da esperança, mostrando como o amor e o perdão são capazes de curar feridas antigas. Quando a verdade finalmente vem à tona, mãe e filha são forçadas a confrontar o passado, os erros e as consequências de suas decisões.
O reencontro é comovente e doloroso, mas também libertador, um retrato sincero do processo de reconciliação entre duas almas marcadas pela culpa e pela saudade. Além disso, Senen Xialar se destaca por seus personagens secundários bem construídos, que enriquecem a trama com histórias paralelas de amor, ambição e redenção. Cada personagem representa uma parte da complexa teia humana que envolve Senen, tornando a novela uma obra intensa e emocional sobre o poder da verdade, da coragem e do perdão. Número 6. Yasak Elma é uma novela turca que mergulha no universo da alta sociedade, revelando o lado oculto de um mundo onde o luxo, a beleza e a riqueza escondem segredos obscuros e perigosas disputas por poder. A trama gira em torno das irmãs Yildiz e Zeynep, que, embora compartilhem o mesmo sangue, vivem realidades completamente diferentes, criando uma dinâmica intensa de rivalidade, ambição e conflito emocional. Yildiz é determinada, ambiciosa e estrategista. Movida pelo desejo de ascender socialmente, ela usa sua inteligência, carisma e sensualidade para conquistar influência entre os poderosos. No entanto, por trás de sua aparência confiante, há uma mulher frágil, presa entre a vaidade e o medo de ser esquecida. Essa dualidade faz dela uma personagem fascinante, ao mesmo tempo manipuladora e vulnerável. Já Zeynep representa o oposto. É idealista, sensível e guiada por valores éticos. Sua trajetória é marcada por dilemas morais e pelo esforço de manter sua integridade em um ambiente onde tudo parece estar à venda, inclusive os sentimentos. A relação entre as duas irmãs, repleta de amor, inveja e ressentimento, é o coração pulsante da novela. Yasak Elma se destaca por seus giros surpreendentes, tramas de traição e alianças improváveis. Nada é o que parece. Amigos se tornam inimigos, e os inimigos, aliados temporários. Esse jogo constante de manipulação mantém o público em suspense, questionando quem, de fato, sairá vencedor no perigoso tabuleiro do poder. Mas a novela vai além do entretenimento. Ela também propõe uma reflexão sobre questões sociais, como o papel da mulher em um meio dominado por homens, a influência da mídia na construção da reputação e o preço psicológico da ambição desenfreada. Yildiz e Zeynep simbolizam duas faces da luta feminina moderna, a busca pela independência e a perda de si mesma nesse processo. Visualmente, a produção impressiona. As mansões luxuosas, os carros elegantes, as roupas de grife e as festas glamourosas criam um contraste com o vazio emocional dos personagens, reforçando a mensagem de que nem tudo que brilha é ouro. A cinematografia sofisticada e a trilha sonora envolvente aumentam o impacto emocional, transformando cada cena em um espetáculo visual e dramático. Além disso, os personagens secundários desempenham papéis fundamentais. Suas histórias paralelas de amor, vingança, corrupção e poder se entrelaçam com a narrativa principal, expandindo o universo de Yasak Elma e tornando-o ainda mais real e intrigante. Número 5. Anne é uma novela turca profundamente comovente, que aborda temas delicados e reais como o abuso infantil, as falhas do sistema de proteção social e o verdadeiro significado do amor maternal. A trama gira em torno de Zeynep, uma professora dedicada e sensível, cuja vida muda drasticamente ao descobrir que uma de suas alunas, Melek, sofre violência doméstica. Diante dessa realidade cruel, Zeynep decide agir, assumindo o papel de mãe protetora e enfrentando todos os riscos para salvar a menina. A história retrata com grande sensibilidade os medos, traumas e a desconfiança de Melek, mostrando como o abuso pode deixar cicatrizes profundas em uma criança e afetar sua capacidade de confiar e amar. Zeynep, por sua vez, é o símbolo da coragem e da empatia, a luz que surge em meio à escuridão, representando a esperança de que o amor e a proteção podem transformar vidas. Anne também faz uma forte crítica social, expondo as deficiências e a lentidão das instituições responsáveis pelo bem-estar infantil. Mostra a luta de Zeynep contra um sistema burocrático e indiferente, mais preocupado com protocolos do que com o sofrimento real das vítimas. Essa batalha dá à trama um tom de investigação e denúncia, enquanto a protagonista busca provas, enfrenta autoridades e desafia convenções para garantir a segurança de Melek. Paralelamente, a novela mergulha no crescimento pessoal de Zeynep. Ao se envolver com a menina, ela descobre novas forças dentro de si, enfrenta seus medos e redefine seus conceitos sobre amor, justiça e maternidade. Esse processo de autodescoberta é tão importante quanto o resgate de Melek, tornando a narrativa emocionalmente rica e inspiradora. Um dos aspectos mais tocantes é a solidariedade feminina que se forma ao longo da história. Zeynep encontra apoio em vizinhas, colegas e mulheres que se unem para lutar contra a violência e proteger a menina. Essa união mostra o poder da empatia e da sororidade como forças de resistência e transformação social.
Visualmente, a direção de Anne privilegia a naturalidade e a intimidade, com cenas que revelam a vulnerabilidade dos personagens e despertam empatia no público. A trilha sonora reforça as emoções, alternando momentos de tensão e esperança, criando uma atmosfera envolvente e reflexiva. Ao longo dos episódios, a novela convida o espectador a refletir sobre a responsabilidade coletiva na proteção das crianças e o impacto que um gesto de compaixão pode ter na vida de alguém tão frágil quanto Meleque. Anne não é apenas uma história de dor, mas um poderoso testemunho sobre o amor, a coragem e o poder transformador da solidariedade. Número 4. Erkay é uma novela turca conhecida por sua intensidade emocional e pelos conflitos profundos que retrata. A história se passa em uma região tradicional da Turquia, onde antigas rivalidades familiares ainda influenciam a vida das pessoas e determinam seus destinos. No centro da trama estão Miran, um homem marcado pelo sofrimento e sedento por vingança contra a família de Reyhan, e Reyhan, de quem, paradoxalmente, ele acaba se apaixonando. Desde o início, o relacionamento entre Miran e Reyhan é uma verdadeira montanha-russa emocional, permeada por dúvidas, desconfianças e desejos reprimidos. Miran se aproxima de Reyhan como parte de seu plano para destruir sua família, mas, com o tempo, o amor começa a surgir onde antes havia apenas ódio, criando um drama intenso que mantém o espectador atento a cada passo dos personagens. A novela explora magistralmente o impacto do passado sobre o presente, mostrando como ações e traições antigas moldaram rivalidades e ressentimentos atuais, tornando Miran e Reyhan vítimas não apenas de suas próprias escolhas, mas de um ciclo de dor aparentemente interminável. Mais do que romance, Erkay aborda temas como perdão, redenção, a fragilidade dos laços humanos e a capacidade de superar feridas profundas. Reyhan se destaca como uma personagem forte e determinada, tentando romper o ciclo de violência e construir uma vida diferente, cheia de amor e compreensão. As famílias envolvidas, repletas de personagens complexos, acrescentam ainda mais drama, com suas próprias ambições, traições e segredos sombrios, tornando a trama cheia de nuances e motivações contraditórias. Visualmente, Erkay impressiona pela beleza de seus cenários naturais e pela cinematografia que intensifica as emoções dos personagens. Cada cena é cuidadosamente construída para transmitir sensações que vão da desesperança à paixão avassaladora, enquanto a trilha sonora dramática amplifica ainda mais a carga emocional, permitindo que o público se conecte profundamente com os dilemas dos protagonistas. Número 3. Dodum Eve Kaderindir é uma novela que explora as complexidades da identidade e do destino, com uma protagonista que carrega o peso de traumas e decisões do passado enquanto busca construir uma vida diferente. Zeynep cresceu entre dois mundos opostos, o lar simples e humilde de sua mãe, onde aprendeu valores como honestidade e esforço, e o ambiente mais rígido e acomodado de seu pai, marcado por expectativas sociais e segredos ocultos. Desde pequena, Zeynep atua como ponte entre essas duas realidades, enfrentando traumas e dúvidas profundas sobre quem realmente é e qual caminho seguir. Sua jornada é um retrato comovente de como o ambiente em que nascemos influencia, mas não determina nosso futuro. A história mostra a luta interna de Zeynep para superar as cicatrizes de um passado doloroso, incluindo abuso, perda e rejeição, e quebrar ciclos de sofrimento para oferecer um futuro melhor a seus filhos. Sua força e resiliência inspiram, mostrando como mulheres enfrentam preconceitos sociais, sexismo e limitações impostas pelo status econômico. Além de Zeynep, personagens secundários enriquecem a trama com suas próprias histórias de redenção e transformação. Seus pais, embora distantes e com histórias complexas, carregam feridas emocionais que afetam diretamente a vida da filha, criando confrontos, reconciliações e revelações que dão grande peso dramático à narrativa. Dodum Eve Kaderindir também aborda temas universais, como busca de pertencimento, papel da família na construção da identidade e possibilidade de reconstrução emocional após adversidades. A produção destaca visualmente o contraste entre os ambientes de Zeynep, evidenciando diferenças sociais e culturais, enquanto a trilha sonora sensível acompanha momentos de dor e superação, criando empatia no público. A trama revela gradualmente os segredos de cada personagem, mantendo suspense e interesse constante, com a luta de Zeynep por liberdade emocional e felicidade como fio condutor da história. Número 2. Kara Sevda é uma das novelas turcas mais emblemáticas e envolventes, que narra uma intensa história de amor proibido, capaz de atravessar barreiras sociais e enfrentar forças poderosas que tentam destruí-lo. Kemal, um jovem humilde e trabalhador, e Nihan, uma mulher da alta sociedade, vivem um amor improvável, marcado pelas diferenças sociais e pelos segredos sombrios que cercam suas famílias. Desde o primeiro encontro, os destinos de Kemal e Nihan se entrelaçam em uma trama cheia de paixão, intriga e segredos.
O amor dele se torna o centro de uma batalha maior, onde vingança, traição e ambição se misturam, criando tensão constante e reviravoltas surpreendentes. A novela mostra o preço de amar alguém que o mundo parece querer destruir. Os personagens são complexos e profundos. Kemal é honesto e determinado, disposto a enfrentar qualquer obstáculo para proteger seu amor. Nian lida com conflitos internos, pressão familiar e os fantasmas do passado que ameaçam sua felicidade. A química entre eles é intensa, nutrida por momentos de ternura, dor e luta incessante. A trama não se limita ao romance principal, expandindo-se para revelar subtramas envolvendo famílias poderosas, rivalidades enraizadas e uma rede de segredos capazes de mudar tudo a qualquer momento. Os antagonistas acrescentam camadas de suspense e perigo, mantendo o público atento e emocionado. Kara Sevda aborda também questões sociais como injustiça, preconceitos e a influência do ambiente nas escolhas individuais. Mostra que, apesar das diferenças, o amor pode derrubar barreiras e transformar vidas, embora o caminho esteja repleto de sacrifícios, perdas e decisões difíceis. Visualmente, a produção combina cenas intensas e dramáticas, equilibrando ação, romance e suspense. A cinematografia destaca a atmosfera sombria e apaixonada da história, enquanto a trilha sonora reforça cada emoção, prendendo profundamente o espectador. O desfecho de Kara Sevda é memorável, cheio de reviravoltas, reafirmando que o amor verdadeiro pode superar grandes adversidades. A novela é um convite a refletir sobre a força dos sentimentos e os desafios enfrentados na vida real. Número 1. Fátima Gul é uma novela impactante e emotiva que retrata a vida de Fátima Gul, uma jovem cuja vida muda radicalmente ao se tornar vítima de um crime brutal, expondo as entranhas de uma sociedade conservadora e cheia de preconceitos. A trama se desenvolve em meio a uma intensa luta por justiça, resiliência e redenção, explorando de forma sensível os impactos psicológicos, sociais e familiares de um trauma tão profundo. Fátima Gul é um personagem cheio de força e vulnerabilidade, que precisa lidar com o peso do acontecimento que a marca, mas que não a define. Sua vida simples e cheia de planos é destruída, colocando-a diante de um sistema de justiça falho e de uma sociedade que muitas vezes prefere julgar a vítima em vez do agressor, levando o público a refletir sobre injustiça e machismo estrutural. Kerim, seu esposo, forçado pelas circunstâncias e acordos familiares, surge como um personagem complexo, inicialmente carregado de culpa e conflitos, mas que aos poucos se torna aliado e companheiro de Fátima Gul. A relação deles é marcada por dificuldades, desconfiança e uma lenta construção de confiança e respeito, retratando um processo delicado e cheio de nuances emocionais. A novela mostra não apenas a luta pessoal de Fátima Gul, mas também o impacto do crime em sua família, que enfrenta dilemas morais, pressões sociais e a dor de ver um ente querido sofrer profundamente. Os conflitos familiares revelam diferentes reações diante do trauma e das decisões tomadas para proteger quem amam. Fatma Gül'ün suçu ne? Destaca o papel da mulher em uma sociedade ainda marcada por desigualdade e preconceitos, mostrando como o caminho para a justiça é tortuoso e cheio de obstáculos, celebrando ao mesmo tempo a resiliência feminina, a coragem de enfrentar o aparentemente impossível e a busca por uma vida digna e plena. Personagens secundários enriquecem a narrativa, oferecendo diferentes perspectivas, desde amigos que apoiam até antagonistas que representam barreiras sociais e pessoais, criando uma atmosfera realista e envolvente. A produção combina cenas dramáticas e emotivas, ambientação cuidadosa, trilha sonora e direção que intensificam a tensão e a empatia, tornando Fátima Gul Sussueniye uma das novelas turcas mais impactantes e memoráveis. Ao concluir este mergulho pelas 10 melhores novelas turcas que você pode assistir em português, fica evidente a riqueza e a intensidade que essas histórias oferecem. Cada novela apresenta personagens complexos, dilemas emocionais profundos e tramas repletas de mistério, paixão e conflitos que vão muito além do romance convencional. Desde o amor proibido e as rivalidades familiares até a luta por justiça, identidade e superação, essas histórias refletem a diversidade da experiência humana, mostrando forças, fraquezas, sonhos e coragem. As produções turcas não apenas entretêm, mas também provocam reflexões sobre sociedade, valores, empoderamento feminino, preconceitos e relações humanas. A cinematografia, a trilha sonora e os cenários cuidadosamente elaborados ampliam ainda mais a experiência emocional, tornando cada episódio memorável. Se você ainda não começou a explorar essas novelas, prepare-se para se envolver, emocionar e se surpreender. Elas provam que, mesmo diante das adversidades e desafios do destino, o amor, a esperança e a coragem podem transformar vidas e gerar histórias inesquecíveis.
Não perca a oportunidade de conhecer esses universos dramáticos que conquistaram milhões ao redor do mundo e descobrir por que as novelas turcas têm se destacado cada vez mais entre os fãs de histórias intensas e cativantes.